Boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE e nas redes sociais. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e TVBE. Boa noite ao nosso vibrante vereador Nado. Boa noite, José. Boa noite, Ariel Pizzolato. Boa noite. Boa noite, Jorge Castão. Boa noite, Enio Alexandre. Seguramente eu tenho um programa de rádio também, né? Em breve vamos falar sobre sobre isso. Né? Boa noite, Vassourinha. Olha, o programa hoje vai tratar, Nado, do canteiro de obras. Que o novo e a administração municipal anda alardeando, Ariel, que Joinville virou um verdadeiro canteiro de obras. E, sabe, eles têm uma tática de propaganda muito inteligente. Com propaganda. Mas, na verdade, é uma mentirada. Estão enganando o povo de Joinville. Sabe nada, fazem uma obrinha aqui, uma obrinha que é para levar 30 dias, leva 300. Outra obrinha ali, começa e para. Então dá a impressão de que estão trabalhando muito em muitos lugares. Outra obra com problema. Outras obras como a ETA não, a ETE, Estação de Tratamento de Esgoto do Vila Nova. Está quantos dias aí, Jorge? 751 dias. 751 dias. Então nós vamos falar sobre as obras que, na verdade, Joinville é um canteiro de obras paradas. Agora vamos ver isso na parada. Mas antes disso, eu queria falar sobre a ETA Vila Nova. A ETA Vila Nova tem um contrato aqui para construir a estação de tratamento de água do Piraí-Sul. Esse contrato foi assinado em agosto de 2020, portanto há mais de 4 anos. O prefeito ainda não tinha nem assumido. E foi contratada uma empresa, uma grande capital, você que viaja o estado todo aí, conhece a cidade de Salete? Muito. Tem uma empresa lá, Nado, chamada Pronatur, que assinou esse contrato há 4 anos atrás. Esse contrato foi aditivado nessa atual administração, é por isso que tem que fazer a CPI da água de Joinville. Aquilo é uma vergonha. Foi aditivado e o trabalho não foi entregue. É um estudo de impacto ambiental, um EIA. É o projeto da estação de projeto, é um estudo para conseguir a licença ambiental de operação da estação de tratamento de água. Não tem nem a licença. Venceu essa semana aqui. Último prazo. Mas os trabalhos começaram, né? Último prazo. Não, da ETA não. Não, estou falando dos trabalhos do sistema. Começaram os trabalhos da adutora, que vai levar ar para a população da Zona Sul. Vai levar nada, nem ar. Não vai levar nada. Nem ar. Nem isso. Nada, tem que saber aqui, ó, você que é vereador, se eles entregaram o projeto, depois eu vou passar aí para você. E temos que chamar a responsabilidade também a tal da Ares, que é uma agência reguladora lá de Florianópolis, acabaram com a nossa maia aqui. Prefeito, isso aqui, prefeito, foi assinado há 4 anos. O senhor já colocou 3 presidentes da Companhia Água de Joinville. O senhor já está sabendo, já autorizou. Na verdade, o prefeito
é o responsável maior pela Companhia Água de Joinville, que é uma companhia pública, a se fazer uma estação a se fazer uma adutora de água de uma estação que não existe. É lamentável. Vamos cobrar esse trabalho aqui, para ver se ao menos entregaram o trabalho. Agora vou lançar um concurso aí para ver a cor dos ônibus. É verdade. Vai! Essa prefeitura, que é só oba-oba, uma administração incompetente, uma administração ridícula, sabe? Depois nós vamos ver aqui dos jogos, vamos falar sobre os jogos universitários. Cor de ônibus, já vou dar solução, ó. Já ponham lá a cor do arco-íris. Pronto, ó, vamos pintar todos os ônibus com a cor do arco-íris. Agrada todo mundo, né? Aí agrada todo mundo. A audiência que a Câmara que vocês fizeram, os deputados estaduais e federais. Na verdade, foi feito na Câmara, mas a audiência pública é da Assembleia Legislativa, né? Não, mas tudo bem. Em conjunto com a Parabéns para a Assembleia Legislativa. Também. Tem Isso. participação da Também, né? Assim. Parabéns para a Assembleia Legislativa. Não, e para vir parabéns. aqui, E para a Câmara. E para a Câmara de e para a Vereadores. Câmara de também, né? Vereadores, a Floripa, né, Ariel? Sim. O contorno viário com 3 bilhões e 700 milhões. O que está na fila agora é o contorno de Itajaí. Nós estamos lá no final da estadia. Itajaí e o outro lá da Penha também. Se não fizer nada, nós ficamos no final da Pior, fila. o prefeito não apareceu lá. Como sempre. Como sempre. Como sempre. Sim, porque não dava para filmar lá, não dava para aparecer ele como o rei. Ele não seria, Proponente do- ele não seria da a estrela matéria. maior, né? Ele não seria a estrela maior. Isso aqui, outra coisa, o Jorge não acredita. Esse governo federal é outro governo medíocre também, né? Ó. O Ministério, segundo a Prefeitura, de Integração Regional, escolheu um trabalho inovador de Joinville, que são as rotas de fuga das enchentes, que não vou mostrar aqui, Depois a gente vai como o mostrar. trabalho de uma cidade inteligente, inovadora. Isso é brincadeira. Hã? A gente vende muito bem. Entrega mal, mas a gente vende bem. Outra coisa, a Somos- dengue. Cidade vende bem, isso é verdade. Escuta a dengue. Semana passada nós denunciamos aqui que de um dia para o outro baixou 72 casos. Agora é outra mentira. Estão apresentando o relatório aqui, nada. Do dia 11 para cá não apareceu mais nada. Quem é o culpado, segundo eles? Uma instabilidade no site do Ministério da Saúde. Isso é mentira deslavada, certo? Quem coleta os dados da dengue é Joinville, não é o Ministério da Saúde. Joinville tem a obrigação de ter essas informações. Mas, dito isso, vamos tocar o nosso programa aí, Com a paródia do Silvio Peck, para com a começar. paródia do Silvio Peck sobre as obras, sobre o canteiro de obras paradas. Roda aí o Piave Evidência pra gente. Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piave Vidense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o que estão dizendo por aí. E o que estão dizendo por aí, Piave Vidense? Estão dizendo o seguinte, que a nossa cidade é um canteiro de obras. E eu concordo plenamente, é um canteiro de obras, mas de obras que não terminam nunca, obras paradas. Mas para falar melhor sobre isso, vamos chamar o gaiteiro. Gaiteiro abençoado, puxa a gaita. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. É tanta obra
e desvios aos montões. Homens na pista como igual eu nunca vi. Nunca acaba essa eterna construção. O cidadão vai ter que andar de EPI. Obra minúscula com prazo bem grandão, e obra grande que nem foi iniciada. Nossa cidade é um canteiro de obras, mas um canteiro que só tem obra parada. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. Esse canteiro de obras nem começou. A tão famosa ponte do Ademar Garcia, e por um ano teve fiscalização da mesma ponte que nem mesmo existia. Nesse canteiro tá a Rua das Palmeiras, o Rio Matias e a ponte da Rua Albé. Diversas obras que nunca andam pra frente, mas estão sempre andando de marcha ré. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. É tanta obra que não tá em andamento, que o cidadão já nem espera que aconteça. Tem a reforma da estação da memória, demora tanto que já saiu da cabeça. Tem a famosa ETA lá do Vila Nova, tem o trapiche caído da Vigorelli, tem a revitalização da área central e a saudosa reforma da Cidadela. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. Esse canteiro de obras estagnadas já tá virando o parquinho dos horrores. Aonde está o nosso Ministério Público? Aonde estão os vereadores bajuladores? Não adianta ter obra pra todo lado e não trazer benefícios de verdade. Ao invés disso, só desvios e contornos. É um transtorno pra toda a nossa cidade. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. É o canteiro de obras mais parado do Brasil. Gerência como essa Joinville nunca viu. Barreiras pro povão, cones na gestão e um montão de desvios. O Enio, os nossos telespectadores devem ter estranhado que a paródia hoje foi mais longa. Mas na hora da Composição? composição, Muito assunto, né, Pisque? tinha tanta obra parada que a paródia tinha 3 vezes mais tempo do que isso aí, do que a apresentação do Silvio Peck. Conado, você que é nosso convidado hoje, qual é a reação da bancada do Novo com tanta obra parada que não sai do lugar? Primeiramente, boa noite, José. Boa noite, Ariel, Jordi, Enio. E a todos que acompanham aqui esse programa, que literalmente fala a verdade. Passando a limpo, quer dizer, vamos passar a limpo que está nessa cidade, né? Assim, a bancada do Novo, não só a bancada do Novo, mas tem a bancada... A bancada do governo. Do governo. Do puxa-saquismo. Eu não vou, porque mas seria é contra puxa-saco respeito com os vereadores. Lá dentro são amigos meus, independente da posição Se que vende cada um por tem. migalha. Então, assim, José, eles acham que a cidade está toda certa. Tanto que hoje o que a gente bate em cima
é da água de Joinville, a gente quer ir numa CPI, e tem vereadores que vão para lá e dizem que não existe argumentos para nós abrirmos uma CPI. Não existe fato gerador. Então, assim, é complicado. Será que essas imagens da ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, da ET não, né? Do local onde deveria existir, que tem só placa, será que isso aí já não é suficiente, considerando quantos dias aí, Jorge? 751. 751. Quando que era para essa estação estar em funcionamento? Em abril desse ano era para estar 6 de abril. Ela está na operação desde abril. Mas Ela nem começou, gente. se isso aí não bastasse, que tal o contrato que foi assinado há 4 anos para a execução dos projetos e do licenciamento Não é nem projeto, é estudo, licenciamento ambiental para a construção de uma estação de tratamento cuja adutora está sendo implantada. Se isso não bastasse, 50 milhões do custo. que tal a contratação direta de um BTS sem licitação, sem processo de escolha no fio do bigode? Entre outras coisas. Explica o que é 6 BTS. milhões e 300 É que, mil. na verdade, é o seguinte, se alguém for assinar a CPI hoje, praticamente falta 2 votos, mas se um assinar, a Ana também assina, vai para a guilhotina do governo. Hoje o pessoal legisla muito em causa própria. Eu estou lá porque eu defendo o povo, eu bato naquilo que é certo. Eu sempre falei, jamais alguém vai ver o nada aqui e falar uma mentira. Por exemplo, ontem, eu falei sobre a enquete para ver a nova cor dos ônibus. Por que não vamos fazer uma enquete para ver como está a saúde na cidade? Uma enquete para o povo definir quais as prioridades, as próximas ruas que nós vamos querer revitalizar, a praça que nós vamos querer... Já que querem uma participação da comunidade? Com certeza, porque nós vamos fazer uma enquete com a população, o que achava antes da merenda anterior, que era a referência no Brasil, para esse novo sistema de merenda agora, foi terceirizado, que está o caos na cidade. E sobre merenda, os agricultores parecem que estão meio chateados. Não, mas né, estão muito chateados e com muito, razão, né? É. Existe eu vou chamar de acordo, né? De que pelo menos 30%... É obrigação legal. É obrigação legal? Não é um acordo. Pelo menos 30%. É Obrigação legal. 30% é da agricultura Familiar. E os Tem alunos... que estar chateado mesmo. E os alunos também não estão satisfeitos com essas Sim. mudanças que foram introduzidas. Só que, como o professor falou, eles são muito espertos no marketing. E a população, hoje, pega o celular, vai para frente do computador e não vai para a rua. Ela não vai para o bairro. Agora, a cidade está bonitinha, mas não está. A gente está na rua o dia todo, a gente sabe como está a cidade. Bom, antes de terminar esse bloco, vamos aproveitar para dar um tiro no pé de algumas pessoas irresponsáveis. Primeiro, tiro no pé do prefeito. Segundo, das obras paradas no Mendeçá. Terceiro, na secretária da Saúde. Quarto, no cabo lá da Guarda Pretoriana, dos radares. Rigo. 4 tirinhos já tá bom, né? Não, Ainda não, bem que- não. No Tem mais? presidente da Águas de Joinville. No presidente da Água de Joinville dá 2 tiros. Ainda bem que Mais um ainda, o terceiro. Vamos ficar sem munição. Ainda agora. bem que esses tiros estão indo no pé. Porque se atirasse para cima, amigo, já tem telhado furado para tudo quanto é canto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas no pé tá tudo certo. A gente vai dar uma paradinha, em seguida a gente volta com a segunda parte do programa Passando a Limpo. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Olha, a gente falou das obras paradas e obras que não iniciaram. Vamos mostrar algumas rapidinho, só para refrescar a memória de quem não está bem lembrado. Por exemplo, Almirante Jaceguai. Essa é uma obra que atenderia uma comunidade muito grande ali, especialmente na região do Costa e Silva. Ponte Joinville. A Ponte Joinville, o que é além de um projeto, não é mesmo? E de uma empresa que faz a fiscalização também, cá entre nós, Aliás, né? falando sobre Ponte Joinville, dá um tiro no pé lá do padeiro, do administrador, lá que não consegue fazer a licitação. Está aí, portanto, a Ponte Joinville, mas não parou por aí, né? Tem aquelas obras, o Trapiche, por exemplo, lá da Vigorelli. Cadê o Trapiche? Não tem nada, tem a praia imprópria para banho e a prainha da Vigorelli ali não tem trapiche nenhum, estamos aguardando.
Revitalização do centro. A revitalização do centro, a única coisa que foi feita foi ali na Travessa Bachmann, que substituíram um tipo... cemitério de árvores. Exato, as árvores todas secas, falaram que aquilo ali ia ser uma loucura, com barzinhos, comércio, não mudou nada, essa que é a verdade. A gente está só falando a verdade aqui. A prefeitura mostra a propaganda e a gente vai lá ver se é verdade o que a prefeitura está dizendo. Tem a Beira Mangue, que nunca saiu do papel, Rua das Palmeiras. Foi recentemente a Rua das Palmeiras, passou por uma ressignificação. A gente foi lá, realmente, agora tem outro tipo de iluminação, mas, gente, não vemos nenhum zelo especial naquele local. E é um dos pontos turísticos de Joinville. A conclusão das obras do Rio Matias, que a gente vai falar no último bloco, nem se fale, né? Tudo parada. Duplicação da Dona Francisca. Alguém sabe de alguma coisa? Eu não sei de nada. Cidadela Antártica. A Cidadela Antártica, eu quero falar de duas coisas, né? Cidadela Antártica, o prefeito teve lá no início do ano, gente, me ajudem aí, para mostrar que eles estavam fazendo uma limpeza. Nós até temos as imagens da limpeza que foi realizada lá. Daí tem o antes e o depois, que o prefeito publicou. Eles recolheram ali um entulho, e foi isso. Então, Duas caçambas. Exato, essa foi a ação que foi realizada lá. E a Estação da Memória, né, a gente sabe que não tem nada de novo, continua do mesmo jeito, fechado, um lugar maravilhoso. Sem falar no Fritz Alt. Se a gente for para os museus, aí a coisa fica feia, não vou nem... Sem falar no projeto de arborização pública, né, Jorge? Nada. Tem muitas outras coisas. Plantaram algumas árvores lá na Timbó no dia da árvore, e pronto, e fora de padrão, e nós já falamos aqui no programa. Então, quem vê a propaganda oficial, vê tudo maravilhoso. Depois a gente vai dar um exemplo prático disso nos jogos universitários, mas a realidade você vê aqui no Passando a Limpo. Agora solta a vinheta do quadro De Olho Aberto para mim, por favor. Vou aproveitar a presença de um engenheiro aqui, acostumado com essas coisas, para explicar para a gente. Na verdade, eu não sei se é normal ou não é, tá? Os telespectadores que perguntam se essa quantidade de pedras que está sendo utilizada ali naquela pavimentação de um trecho pequenininho da Antônio Ramos Alvim, ela é adequada, porque foi feita uma escavação ali e foi colocada uma quantidade de pedras bastante generosa ali. É zelo demais? Como nosso Cardécio também. Não dá para dizer que é zelo demais, tu tem que conhecer o subleito. Para você saber se a quantidade de pedra que foi colocada ou não, tu tem que conhecer o subleito. Joinville tem um problema sério de substituição de solos. Nós temos muito solo turfoso, nós estamos em cima do mangue, Joinville foi construída no lugar que não seria construída hoje. Então, olhando as imagens é muito difícil dizer. Otto Cardécio, põe para o... Só com o devido respeito. Eu sei que tem que ter uma análise técnica, mas com o devido respeito. Eu acho isso aí muito parecido, porque de vez em quando aparecem umas coisas aqui, como tinta guache. Tudo na cidade é pintado com uma tinta que dura 30 dias e tem que trocar. Outra coisa, essa quantidade de pedra rachão não é normal. Eu já fui secretário de obras. Essa aí, Pesque? Não é normal. Não é normal. A quantidade de pedra rachão também naquele viaduto ali da... Industrial? Do Distrito Industrial, a mesma coisa. Lá parece que teve problema de projeto, viu, Ariel? Por uma questão ética, eu não fundação. posso... Isso para mim, viu, tem mais cheiro de tachão. Ô, Pesque. Isso para mim tem cheiro de tachão, que também tem aos milhares e aos borbotões. Mas tomara que você tenha razão. Ô, Pesque, a prefeitura anunciou uma premiação sabe aquelas rotas de fuga, para você evitar enchente. Nós temos imagens das rotas de fuga, que são aquelas placas que indicam os locais seguros, segundo a administração municipal, para você evitar um alagamento numa situação em que chova muito, como tem sido ultimamente, né, cá entre nós. E a prefeitura andou sendo premiada, não sei onde aí. Onde é que foi, Pesque? Um órgão federal, né? Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós temos, inclusive, um flagrante que foi realizado numa dessas rotas de chuva, numa dessas chuvas aí que aconteceram. Quer ver? Olha só. Quer ver? Cadê a placa da rota de chuva? De fuga. Tá aí, a rota de fuga, né? Tem bastante água ali, né? Mas eu acho que estava seguro se o carro for alto. Mas se for um daqueles carros que a garotada usa mais baixinho, aí tem que botar uma observação ali na placa
para evitar aquele local. Fica aí o registro, portanto. E o Jorge Castan, chama a atenção de um dos nossos telespectadores essa placa de um mercado que foi colocada em alguns pontos ali no Atiradores. O que há de errado com essa placa que aborreceu o nosso telespectador? Bom, o primeiro é que não é uma placa de trânsito, não está no lugar, não deveria ter, a menos que nós tenhamos já privatizado também a sinalização dessa maneira, tá? Quer dizer, se esse mercado aqui, esse hipermercado tem o direito de colocar, o mercado do Zeca também tem direito de colocar, o mercado Donado também tem direito de colocar, e aí por diante. Isso é absolutamente irregular. Até porque não é uma rota turística esse supermercado. Não, e o que mais surpreende é que isso está a 2 quadras do quartel-geral da Guarda Pretoriana. É então, verdade, na Rua Caçador, né? Ô Jorge, mas é o seguinte, Jorge. Eu sou Tocarderfel, eu acho que deve ser isso. Longe de fazer... É ministro? É ministro, no final da ministra, início do autocar. Não, mas tem vários lugares. Tem vários pontos. Tem vários Tem pontos. até na Rua Concórdia também. Isso aí eu acho que é Não, esse é na esquina ali Quem da... está saindo da ministra, indo para... mas do autocar com aquele cruzamento com a Marquesa ali de da... Olinda. Com a Marquesa Modelo. Mas o Ariel, pensa o seguinte... Irregular completamente isso. Pensa o seguinte, uma obra dessa que vai levar 10 meses. Segundo foi anunciado aí, vai levar 10 meses. O prazo previsto é 10 meses. Sim. Menos de 500 metros, 10 meses para fazer nada. 300 metros. Eu entendo até o problema que essa obra está trazendo com tanto tempo para os comerciantes ali da rua. Mas se todos ficarem desconfortáveis, Não, como vai disse o ter um Jorge, festival de placa. Esse é o problema. A né? pergunta é o seguinte: podemos tratar o espaço público desta maneira? Todo mundo tem direito a colocar a placa? Mas, Jorge, está acontecendo algumas coisas, e eu vou dar um exemplo muito simples. Está acontecendo algumas coisas que não tem explicação. Você hoje libera áreas públicas para estacionamento de farmácia, por exemplo. Sim. É por isso Marquesa de Olinda. Marquesa de Olinda. Me preocupa, nós estamos vendo aqui, isso é um caso típico Você de Virou terra de ninguém. privatização de espaço público, total de maneira irregular. Total desregulamentação do que se conhece de sinalização urbana. A gente mostrou aqui semana passada que no estacionamento da Arena Joinville tem um circo. Nada contra o circo, né? Mas um circo instalado no estacionamento, tendo 2 equipes na cidade, utilizando o estádio para jogos de uma competição oficial. Então a gente vira um circo realmente isso aí, né? Vamos seguindo aqui. Ô, vereador Nado, o pessoal está se queixando muito dos radares e do funcionamento dos radares. Eu sei que o senhor se incomodou muito com o radar, inclusive propôs uma lei. Olha, na Rua Florianópolis com a Graciosa, tem esse radar que o pessoal está dizendo que está pegando todo mundo lá, mesmo quando se faz a coisa certa. E além desse aí, tem um radar ali no SEDUP que o pessoal está se queixando bastante. Essas reclamações chegam até a Câmara de Vereadores também, vereador? Chega até o SEDUP, é uma festa, né? Todo mundo está sendo multado. Não escapa nem perder longo. Na verdade é o seguinte, Aninho. Até agora eu não sei o que o radar resolveu para a cidade. Resolveu o caixa. Exatamente. Resolveu-se. Exatamente. Eu sou a favor de radar. Em todo semáforo tem que ter um radar. Não pode parar na faixa de pedestre e não pode ter só sinal vermelho. Pronto. Agora sim, vamos botar um radar na Florianópolis. Vamos ver qual vai ser o impacto do radar. Qual foi o nível de acidente que teve e que não teve? Nós sempre falamos aqui que a Prefeitura nunca apresentou, porque não tem, os estudos técnicos exatamente, mostrando quais são os pontos de maior risco de acidentes, onde tem prova de maior risco. Até porque a Prefeitura não tem nem estatística disso. Depende do bombeiro, aonde que teve atropelamento. Então, os radares foram colocados. Eu vou colocar um exemplo bem claro, desculpe, vereador, interrompê-lo, mas é o seguinte: na Marquês de Olinda, na frente da Honda, uma descidinha, esse é o típico radar caça-níqueis, numa reta Visconde onde de Tonel ao lado do quartel, gente. Dois radares, né? Sim, Três, tem uma bateria, um por faixa. tem um pórtico. E o que mais... São 3 faixas, tem uma faixa que é conversão à direita e 2 faixas retas, tem um radar para cada faixa. E o que mais a gente bateu em cima foi o seguinte: radares mal instalados, mal sinalizados. Sim. Daqui que o... Motorista. Não, o que o governo falou. Não, a empresa errou e os radares já estão sendo substituídos. Bom, mas daí ficamos surpresos quando aditivaram mais 4 milhões e 300 mil
para substituição dos radares. Espera aí. Se foi erro da empresa, ele não pode remunerar o erro. Com certeza. Na verdade é o seguinte, mais uma mentira desse governo. Quem definiu os é lugares... mentiroso. Sim, com certeza, seu Zé. Mente muito. Então, assim, quem mentiu foi o governo e a população. Daí vai para a rede social, faz aquela maquiagem bonita, fala o que é aquilo que não é verdade. Isso é compensar o cara que fez errado, né? Que o Você está pagando para o cara consertar o que ele errou, né? O próprio poder público que foi quem sinalizou os lugares que estavam na licitação, que a gente já questionou. Não foi erro da empresa, não. O erro sai de dentro da prefeitura, é lá que é definido os locais. Com certeza. Estava na licitação. O Ariel, é o seguinte, você que foi presidente do IPUJ, nós falamos aqui a semana passada que esses 30 milhões poderiam ser aproveitados bem melhor. Com certeza. Porque nós mostramos aqui, acho que vou mostrar hoje de novo, a subutilização, que você mesmo explicou a semana passada, que não é corredor de ônibus, é uma faixa. Nós não temos. Uma sinalização para esse tipo, como eu fui atrás disso para ver, vocês tinham bolado na época uma sinalização que é o próprio veículo, o ônibus é que aciona. Isso. Certo? Mas você tem tecnologia hoje. Ele aciona, tem tecnologia para isso. Tem tecnologia, Você tem duas faixas ocupadas. Tem uma do lado de ônibus subutilizada. Monta um central de controle, zona onda verde. Tem várias coisas que podem ser utilizadas. O Joinville você coloca tachão, pinta com guache e põe semáforo. E radar, né? E radar, né? Agora radar, né? Voltou. Só pegando um gancho aqui que foi passado antes ali a respeito das várias ruas que estão, várias obras. Almirante Jaceguai. Nesses 200 milhões que foram liberados agora para a prefeitura, que a Câmara aprovou, eu e o Tonés, nós queríamos fazer uma emenda para, pelo menos, dar um andamento nessa Almirante, né? Se nós colocássemos eles não aprovaram, a nossa emenda não aprovou. Então, assim, só aprova aquilo que o governo quer. E tem várias coisas que é de interesse da população, esse não sai do papel. Então, assim, tem certas coisas que, como eu falei antes, a população ela tem que se informar mais. Ela tem que sair do comodismo, porque assim, a UEN fez, eu não preciso fazer. A UEN vai lá ver se consegue resolver, eu não preciso ir atrás. Então, esse comodismo, muitas vezes, ele sai da realidade do que é a nossa cidade. O joinvilense paga o preço da omissão. Essa atitude tão joinvilense de ficar em casa, de não participar das audiências, de não se envolver, de não participar dos conselhos comunitários, dos conselhos municipais, a gente paga o preço disso. Quem participa e atuante paga o preço. Começando pelas sessões na Câmara, é 1 a 2 pessoas que vão assistir. E só se tiver um interesse direto naquilo que está sendo discutido. E assim, se a população fosse... como votou o vereador lá? Votou assim. O que o vereador lá falou na tribuna? É isso que... Vereador, nós estamos num período de chuva. As nossas ruas estão destruídas. Intransitáveis. Todo mundo reclamando. Eu te pergunto, quantos metros de novas pavimentações foram feitas nesse governo? Metros. Ou centímetro? Não sei te responder. Mas nem tem esse dado. Tem nada. É porque nós não sabemos. Hoje, se você ver, a cidade é um remendo só. É um remendo. É um remendo só. Não, a cidade está... Tem mais remendo que asfalto original. Sim. Nós temos um percentual muito alto de ruas não pavimentadas em Joinville, vereador. 680 quilômetros. Muito alto. Isso está detonado. E sem falar, por exemplo, a Água de Joinville vai lá fazendo serviço, depois eles recapeiam aquela rua toda. A má qualidade do serviço. Tem que ver que essa rua tal chama Pato de Minas no Profip. Eu fiz uma reportagem lá. Uma vergonha. Vereador. O que é aquilo? Eu só queria saber assim, Enio, quem que é o coordenador que vai lá e me assina uma nota para o pagamento de uma obra daquela? Se Águas de Joinville fizesse o que você falou agora, e fizesse a implantação, por exemplo, de uma rede de esgoto, e recapasse a rua toda, não estava assim. Não, exato. Eles fazem pior. Eles repõem o mesmo material que eles tiraram da vala, eles repõem e colocam um pré-misturado em cima só para fechar o buraco. 3 dias depois já saiu. A prefeitura fez propaganda disso? Daí o que acontece? Eles fazem só a metade da bicicleta. E a outra parte, que é uma parte mais antiga, com o rolo compactador, destrói a parte velha. E essa daqui, como não estava no contrato, eles não refazem. Ou seja, fiz a minha parte, dane-se se teve um efeito colateral. A gente falou de faixa de ônibus, mostra pra gente a faixa de ônibus ali da JK, a Juscelino Kubitschek. Mandamos o nosso pessoal da produção lá dar uma olhadinha.
Olha aí, o trânsito intenso, tudo parado, e não tem nenhuma... Por que aquela via não pode ser utilizada em alguns momentos, como bem lembrou aqui o Ariel, né? Aí fica o pessoal esperando, gastando combustível, poluindo o meio ambiente, chegando atrasado em compromisso e assim por diante, né, João? Já que não implantam nada, né? Tem um projeto meu que está desde 2021 na Comissão de Legislação sobre o rodízio de placas do corredor de ônibus. É só para lembrar, na época que eu era presidente da Conurb, nós chegamos a ter um desses equipamentos acionados por um sensor que permite a passagem dos ônibus, e nós fizemos umas experiências com as ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Não precisaria ter todo esse corredor parado, toda essa área parada, quando na não faz realidade obra de infraestrutura, né? Vamos repetir, que é muito mais econômico. Vamos repetir uma coisa que nós já falamos, que o problema do sistema, um dos problemas do sistema de transporte de Joinville hoje é exatamente a competição que os ônibus têm com os carros. Ele está na mesma rua dos carros, ele tem o mesmo semáforo, ele tem uma faixa na João Colim à direita, ele tem que fazer uma conversão à esquerda para entrar na Max Colim. Tá? É importante as faixas? Desde que você tenha um planejamento e uma ordenação. Não adianta você fazer um pedacinho de faixa e daqui a pouco ele está no meio. Eu tenho uma faixa na João Colim, quando ele entra na Max Colim, hipoteticamente já não tem mais. Então é complicado. O Nado, nós temos falado aqui que a Câmara é um cartório de homologação das coisas da Prefeitura. Chega lá, aprovado e fim, pronto, acabou. Vocês acabaram de dar um cheque em branco de 200 milhões para o prefeito. A Câmara deu. Aonde vai ser aplicado, ninguém sabe. Eu sei. 30 milhões ele está reservando para o Palhaço das Orquídeas. Palhaço das Orquídeas. Lá em Piraberaba. Num local inadequado, longe. Quanto mais longe da população, melhor. Não seria melhor aplicado, Ariel? Nós já falamos isso, não tenha dúvida. Vamos repetir. Joinville precisa de tantas coisas. Mas teve voto contrário, não foi todos os vereadores que assinaram. Não. Está claro. O PIS que se referiu ao falando resultado. Não estamos nominando o vereador. Fala comum, entendeu? Eu sei que tem oposição lá, não, mas a Câmara... O presidente da Câmara... Foi a mesma coisa semana passada. Meu amigo Diego lá, falar o nome dele aqui agora. Ele não encaminha tudo que vem da prefeitura ou segura as pontas lá? Eu não sei. Eu acredito que hoje o que acontece? Até o próprio Neto, que é da base? Presidente da Comissão de Legislação, ele chegou, independente de quem chega o projeto, vai para frente. Quem que é o presidente? O Neto. Não é daquele que chega, o projeto é do nada, e é meio suspeito contra o governo. Não, ele manda para frente. Acabou aquela coisa de sentar em cima. Parabéns, então. Não, sim. O que é verdade tem que ser dito também. E se o Diego, como presidente da Câmara, estiver fazendo a mesma coisa, parabéns também. Mas o que a gente vê é que o que chegou da prefeitura na Câmara... E, por exemplo, assim, só pegando, tem uns absurdos, para mim, foi aprovado semana passada, que o prefeito não pode mais ser afastado em caso de denúncia, como aquela vez do projeto dos radares. O único voto contra foi meu. Eu fui o relator, porque como eu não assinei o projeto, eu fui o relator a legalidade do projeto. O que eu fiz? Eu dei meu parecer favorável, porque o projeto é legal. Só que votei ao contrário, por quê? Porque é imoral. Claro. É imoral. Então, o único voto contrário foi meu. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com a última parte do programa Passando a Limpo de hoje. De volta com o programa Passando a Limpo. Olha, eu quero lembrar você que todas as edições do programa Passando a Limpo ficam disponíveis na íntegra na internet. Para você assistir qualquer um dos programas é só acessar esse endereço aqui, ó. Isso aqui que você está vendo, Passando a Limpo na TV, lá no YouTube. Você assiste confortavelmente no seu smartphone, na sua televisão smart ou no seu computador.
Olha, estamos num período de jogos universitários e nada melhor do que uma visita cultural aos nossos museus. Então, nós, do programa Passando a Limpo, sempre muito preocupados, vamos ver se finalmente, professor Osnipiski, o Museu do Imigrante, o Museu Nacional da Imigração, que é muito bonito por fora, que na sua reinauguração foram feitos uma alegria total com laser. Olha só, Danado. o segundo piso, por alguma razão que a gente não consegue entender, continua bloqueado. O que tem lá de secreto, será, vereador Nado, que ninguém consegue subir? Aquele espaço sempre foi disponibilizado. Não tem nada para ser visto? Ou a restauração do andar superior não foi feita. Alguma alma penada lá. Isso que eu ia falar, algum fantasma lá em cima. Eu acho que o fantasma da princesa que nunca voltou para a ou cidade. alguma alma que nunca penada veio para lá. a cidade. A princesa não chegou Não, a se hospedar nesse imóvel. Não, por isso, o fantasma da princesa que nunca veio para a cidade. Vereador Nado, quando o senhor tiver um tempo, dá uma olhadinha lá para nós, vai lá checar o que está acontecendo. A menos que ele diga, vereador, não é seguro subir no segundo piso. A placa continua. A placa está lá interditada. Então, os Mas você encontrou algum vereador, algum museu? A nossa reportagem encontrou algum museu funcionando direitinho? Tem o Museu Sambaqui, está funcionando, tem alguns que estão funcionando. O de arte está funcionando, mas tem o Fritz Alto já não funciona. Não. Aí já é um outro problema. Vamos falar de jogos universitários. Olha, as campanhas publicitárias que estão sendo veiculadas vendem os jogos universitários como Paris que se cuide o ano que vem com as Olimpíadas, que está tudo maravilhoso, segundo a administração municipal. Mas você sabe que no programa Passando a Limpo você fica sabendo exatamente o que acontece. Por exemplo, no ginásio Abel Schultz, em plena competição, uma goteira estava lá brilhando mais do que os atletas no ginásio Abel Schultz. Mostra para mim aí a goteira do Abel Schultz. Aliás, o vereador William Tonesi publicou um vídeo nas redes sociais, ele foi assistir, ele queria ver um jogo. Deve estar rolando um basquete, sei lá qual é a modalidade que estava em andamento no Abel Schultz. Essas aí são as imagens que na sequência vai aparecer. Não é uma goteira, são muitas. Isso aí foi antes dos jogos, o programa Passando a Limpo alertou para o problema. Aí, com a bola já rolando, competição e nada. Inclusive, o William Tonesi, vereador, disse que foi lá assistir um jogo no final de semana, ele não pôde entrar porque estava fechado e foi fechado preventivamente por conta das goteiras. Isso é invenção, não tem nada disso. Então, a gente tem também imagens do centro onde todas as competições estão acontecendo, a maioria delas, lá na Expoville. Põe para mim no ar o que a gente conseguiu de imagens da Expoville. Se você acha que aquela goteira ali no canto é exagero, essa é a torcida. Essa aí é a torcida que também quero mostrar. Está lotadinho lá, tem uma pequena arquibancada que foi montada e a torcida é, na sua maioria, a garotada da escola. E olha aí, gente, olha a quantidade de baldes lá na Expoville. Tem campeonato de balde? Eu acho que é. Lá em Pomerode tem um campeonato de que é de cortar tora. Serrar. É a competição de serrar. Mas de balde assim não tem, né? Não. É o livre lá. Agora quando chove a gente não serra a tora. Joinville inovando. O Roberto Dias Borba... Mas com relação aos jogos, tem uma coisa que o Jorge comentou, que nós não podemos deixar de fazer o comentário no programa. O grande problema desses jogos, eu acho que o maior problema, até maior do que tudo isso, é responder a seguinte pergunta: qual o legado que esses jogos vão deixar para a cidade? O Roberto Dias Borba analisou a questão e vamos ver o que o Borba falou a respeito do assunto. Jogos universitários brasileiros em Joinville valeram de nada essa realização que ainda está em andamento para a cidade, ou para quem veio aqui para passear, mas que para a parte de competição não representou absolutamente nada. O legado que se deveria deixar vai ser de invalidade total, porque vai deixar uma cidade inteira com seus atletas que estão treinando, que estão se dedicando semanalmente para competições e que não vão ter um local para praticar o esporte. Vai ficar ainda faltando, e continuará faltando, a pista de atletismo sintética, e isso sim que seria um legado. E também uma piscina olímpica, 50 metros para nadar, para ter grandes atletas aqui na cidade. Mas Jogos Universitários Brasileiros, olha, os 12 milhões que deveriam entrar como renda vão ficar muito aquém.
porque todos os atletas fizeram as suas refeições lá no refeitório na Expoville. É isso aí. Então, na verdade, e aquela estrutura bonita que está lá é provisória. Acaba a competição, remove tudo, não vai ficar não tem nada. Pintura de uma nada. quadra. Até porque a Expoville não foi construída para ser quadra de Sim, Sim. foi improvisado aquilo ali. Nós Né? temos que lembrar um pouco nessa linha aí, são duas coisas importantes. Quando tem os Jogos Olímpicos, quando as cidades recebem os Jogos Olímpicos, todos eles têm como resultado disso uma melhora na infraestrutura esportiva. Sim. Tá? Podemos falar desde os Jogos Olímpicos de Berlim em 36, como podemos falar dos Jogos Olímpicos de Munique em 72, os Jogos Olímpicos de Barcelona. Como exemplos, tá? De deixar os Jogos abertos em Joinville, a pista de atletismo precária que hoje nós temos na Univille, foi resultado dos Jogos abertos que Joinville realizou na gestão Freita. E um ano antes, o que ficou para Jaraguá do Sul, que foi feito os Jogos lá, 2 anos antes, 3 anos, não me lembro bem, foi a pista de atletismo e a piscina olímpica. Claro. E aqui Lá em Joinville funciona. Tem. E aqui em Joinville, infelizmente, nada. E a gente fala isso com tristeza. Né? Que bom se tivessem feito uma pista, uma pista. Uma cidade, Não gente, pensa, esse é o tamanho de Joinville. Pensa que a gente não quer trazer para Joinville um jogo dessa envergadura. O vereador, qual é a grande obra? O conceito de grande obra hoje lá É relativo. discutido por alguns Eu analiso assim, Não, mas obra só, me cita uma grande obra à altura de Joinville, só uma. que eles fizeram nessa gestão, A atual administração. que eles buscaram dinheiro, fizeram o projeto, executaram nenhuma. Aliás, é um governo destrutivo, né? Destruir o prédio verde. Para botar um espaço de convivência. Aliás, Não fizeram a ponte, mais uma obra que não saiu. Aliás, o objetivo de tirar o pé de verde de lá não foi executado, que era a melhoria da seção de vazão do Rio Cachoeira. A menos que o objetivo seja melhorar o visual da prefeitura. Né? Aí Pode ser. Eu acho que melhorou o visual, sim, dos gabinetes do primeiro pavimento da Não, prefeitura. melhorou, eu entendo, mas não era a finalidade maior. Ficou a finalidade caro. maior é você melhorar a seção de vazão. Se era só para melhorar o visual, ficou caro. Só vamos lembrar rapidinho aqui, antes que alguém fale da Copacabana, porque às vezes as pessoas não têm essa informação. A Rua Copacabana é um projeto da gestão antecessora, né? Do Udo Deller, né? Ela foi executada agora. Né? Só um parênteses. Todas as obras que estão sendo realizadas em Joinville, Herança do Udo. herança do prefeito Udo Deller. Exceção para o Otto Cadefro, talvez, né? Que é Verdade, foi obra de emenda parlamentar. do deputado Rodrigo Coelho. Rodrigo Coelho, exatamente. Do Coelho, e qual é a outra emenda? Tem mais uma? Não, é que ele fez uma emenda para a ponte lá de Piraberaba E com também e detalhe, para E Arataca. com detalhe, por mais bonito, melhor que seja a qualidade da obra, etc., não vai resolver o problema de acesso à cidade. É fato. Muito bem, mas eu só quis lembrar isso porque às vezes as pessoas, os caras estão falando besteira, minha rua aqui, a Copacabana, está ficando bonita. Tá? Então, só para a gente lembrar, né, que isso só está sendo executada a obra e com uma demora danada, né? Que essa obra já era para ter sido entregue faz É tempo. mais um exemplo do planejamento de obra da prefeitura. Né? Você descobre que tem que mudar uma rede de água, uma rede de esgoto, quando você começa a obra de requalificação. O que mais tem é requalificação, que danifica a via que foi recentemente pavimentada e depois a repavimentação é ruim, de baixa qualidade. Olha, e para quem acha que Joinville não precisa de obras, a gente foi ver os nossos tradicionais engarrafamentos pontuais. A gente teve, por exemplo, aqui no Parque da Cidade, aqui pertinho da TV da Cidade. Olha só como é que está a situação no trânsito no Parque da Cidade, a quantidade de veículos, a quantidade de engarrafamento que você pega aqui, ali o Colégio Jorge Lacerda. Essa aí é a realidade de Joinville em todos os lugares. O vereador Nado, que circula pela cidade inteira, sabe que nos horários, na manhã principalmente, no horário do almoço e no final do dia é um absurdo. Mas o senhor Gersino não tem horário. Ali pode ser qualquer horário que você vai pegar engarrafamento, né, vereador? Sim. Para Florianópolis também é outra bem complicada. Aliás, Sempre. vocês vão resolver jogar essa batata quente para a Câmara? Resolver esse binário aí? Da Monsenhor com a Florianópolis. O Executivo jogou para a Câmara, né? Agora.
É piada, né? Ó. O executivo abre mão de planejar a cidade e transfere a responsabilidade para a Câmara. O culpado é a Câmara, não somos nós. Aí podemos Jorge, fechar a Ariel, Secretaria de Planejamento Urbano. Você na Conurb e você No IPUJ. no IPUJ. Tenta fazer mais um binário. Joinville é a cidade dos binários, né? Tem um complicador maior, né, Pis? Que os cabeças pensantes brincam de fazer experimento com a cidade, né? Para quem faz um binário com a Marajó, Binário remendo. pelo amor de Deus, se brinca. Não, vamos fazer. Tá, mas não, depois se não der certo... Mas aquilo ali não é um binário, é um desvio, né? Cá entre nós, né? Não, eles chamam de binário, né? Porque Binário da Marajó? Circuito do Marreco. Também. Na realidade, Não, resolver o problema do centro da cidade, da ministra com a JK fazendo ali as mudanças na billing ali, tá? Ficou maravilhoso. Pastor Biller, que é isso? na realidade, o que assusta é exatamente essa provisoriedade das mudanças. Não, fazemos assim, vamos ver como que fica. Quer dizer, é ficar brincando com a cidade. O circuito do Marreco, para quem não sabe, é 15 de novembro ali no... Quando se fechou a Visconde de Toné para fazer a obra do Matias, né, que esse governo não diz ainda que foi, ainda não disse o que vai fazer, houve uma mudança de mão. A Visconde era mão única e passaram para mão dupla para depois retornar. Tá até hoje. Não retornou nada. Aventureiro, Rua Tuiuti. Aventureiro é do tamanho da maioria das cidades de Santa Catarina, o bairro Aventureiro. Uma das maiores populações. É maior do que 70% das cidades. Facilmente. E lá nós temos que... E a rua principal do Aventureiro é a Tuiuti. Olha aí como é que é a Tuiuti. A impressão que dá aquela grande população que existe ali no bairro Aventureiro, professor Osnipiski, ela não merece atenção. Ela no bairro, não é um bairro, gente. É maior do que a maioria das cidades de Santa Catarina e não tem mobilidade. E o corredor de ônibus vazio? Isso sempre, né? Ali é do faixa que se fala? Ciclofaixa. Ciclofaixa, isso aí, a ciclofaixa. É um problema da cidade inteira. Ô Zé, solta para mim a vinheta do nosso Cachoeira, faz favor. Para quem achou que a gente ia esquecer, Ponte da Albé. Nenhuma novidade, alguma perspectiva, professor Osnipiski? Olha, a perspectiva é que deve estar planejando assinar o contrato, porque anunciaram aí que já escolheram uma nova empresa, a obra vai sair 30% mais cara e já foram aplicar... Com 23% executado. Então, 26% executado. 23. E ficou mais cara. Ficou mais cara. Não entendo esse cálculo aí. Já foi pago ainda, tem tudo isso, né? Essa aritmética é meio complicada, Pisca. Tem que fazer... tem que perguntas que é melhor não fazê-las. Ponte fala da Albé, fala da Nacar, o Ponte de Joinville nem Então vamos mudar de assunto, vamos falar das obras do Rio Matias. Obras? Não teve CPI lá, se chegou uma série de... Obra do Rio Matias? Um pouquinho aconteceu no passado. O que eu sei é que era para... Ia ser contratado um robô para vistoriar as galerias, e pelo visto, pelos buracos e a quantidade afogado. A quantidade de gente com escafandro e outras coisas para adentrar a galeria é uma enormidade, né? A verdade é que... Mas isso aí é obra do Rio Matias? Sim, na obra, quando foi feita. Sim, a gente está mostrando... eu pensei que tinha acontecido isso aí é governo Oliveira. Isso aí é o governo eu pensei que tinha acontecido um milagre. Não. Só para deixar claro, isso aí são imagens antigas do período... Nada em relação ao Rio Matias. Alguma novidade? O que se fala lá na Câmara? Não, na Câmara... Totalmente. Assunto proibido? Não. Silêncio. Só se fala que, a gente aprovou, quando era CPI contra o antigo governo do Rio Matias, todo mundo assinou. E agora que é contra a água de Joinville, ninguém quer assinar. Mas agora estão querendo imitar aquele lá em Israel, como é o nome daquele equipamento que tem os mísseis Patriot lá para pegar míssil lá? Eu li sobre ele, mas não lembro. Que parece que pifou, né? Deu um probleminha. O domo de ferro. Domo de ferro. Mas aí estão fazendo esquinas de ferro aqui em Joinville agora, né? Com placas de aço. Já deviam ter tirado essas placas, né, Léo? Já deu tempo, né? Aliás, tiraram uma na esquina da Eusébio de Queiroz com a Otto Bem e fizeram um remendo a paver que ficou uma maravilha. A paver? Paver com asfalto. No programa, Ficou uma maravilha, uma obra de arte.
Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade, da TV BE. Boa noite, nosso convidado, o vereador Nado. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço o convite, José. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Enio. Isso Bom aí. final de semana todo. Né? E até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo aqui na TV de Cidade e também na TV BR. Tchau, pessoal.